Quem quer receber uma palavra de Deus nessa noite? Toda vez que você se expõe à palavra, toda vez que você abre as Escrituras, tem sempre, querido, uma liberação nova de Deus para você. Se aquiete, olhe para mim. Mas eu creio que existem dias que Deus prepara, que Deus separa, porque Ele ouviu o clamor, alguém que está orando por uma resposta do céu. A minha palavra hoje é na área da libertação. Deus hoje quer atingir você, meu amado. Se tem alguma cadeia prendendo a tua vida, essas cadeias serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 8, aonde eu quero falar hoje na história, que nesse texto se conta a história, no versículo 26 a 34, Lucas 8, do endemoniado de Gadara. Mas a partir desse texto eu coloquei um tema, pelo menos que ele faça pensar, chamado porcos na sala. Vamos falar juntos? Porcos na sala. Apesar de ser um tema de um livro que eu li há pelo menos 25 anos atrás, mais porque eu estava ainda no seminário estudando, foi quando eu tive a primeira expectativa na época da guerra espiritual, mas mais do que isso, da libertação, desse conhecimento sobre libertação. A igreja no Brasil, apesar de ser antiga, mas em tempos Deus foi trazendo revelações da guerra espiritual, do mundo espiritual, das maldições hereditárias. Essas coisas não são tão antigas assim. Há 30 anos atrás, você entrava numa igreja, não se conhecia muito sobre maldição hereditária. Não se sabia o termo guerra espiritual. Deus foi trazendo esse entendimento. A tua geração é uma geração muito abençoada, porque você já entrou com revelações do céu, com umas perspectivas que no passado a igreja não contava com essa ferramenta. E eu me lembro quando li esse livro, apesar de eu não pregar sobre o livro hoje, eu estou pegando apenas o tema, ele traz uma história que eu vou lhe falar no meio da minha mensagem. Por que esse tema, porcos na sala? Olha o que diz em Lucas capítulo 8, versículo 26. Então rumaram para terras dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, que não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia onde, igreja? Lá nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era expelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele respondeu: o que, igreja? Legião. O nome dele era Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe, no caso os demônios, que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Olhando essa história, você olha a história de uma pessoa extremamente, radicalmente possuída por demônios. Talvez esse texto nos ajude muito a pensar, querido, de que esse extremo de alguém tomado por uma legião, aonde ele não tinha mais o controle da sua vida, não tinha mais o controle dos seus pensamentos, era apenas um corpo possuído por uma legião de demônios, para mostrar, querido, que quando Jesus entra, não importa o seu estado anterior, porque o seu estado posterior sempre será libertação. Não importa o que você tenha vivido no teu passado, a intervenção de Jesus, querido, ela muda completamente a história e a vida de uma pessoa. Eu posso ouvir um amém, meu amado? A história que você vê é isso aqui: um homem sem roupa, sem casa,
habitando entre cavernas, ora túmulos, no meio de cadáveres, pior do que bicho. Ele comia carne humana, vítima de muitas dores, fúria violenta, afligido, torturado, e torturado por uma legião de demônios que atuava dentro dele. Eram milhares de espíritos malignos que dominavam a vida dele. Um comportamento feroz, incomum. Era um verdadeiro espetáculo horrível de terror. Quem olhava para a vida daquele homem viu o inferno na terra. Era um espetáculo de exposição, de vergonha, um pavor chocante, toda a redondeza. Quem conhecia, quem o via, tinha medo, porque aquele homem sem roupa, vivendo entre cadáveres, numa condição deplorável, pior do que um animal jogado. Esse homem, esse ser humano, ele vivia dominado por demônios. Quando Jesus entra na vida dele, você encontra um homem curado, um homem liberto, calmo, vestido, sensato, cheio de palavras cordiais de gratidão. Parecia outra pessoa, e era mesmo, livre, solto, querendo servir ao Deus Altíssimo, e ele declarando que queria ser usado, dedicado para pregar o Evangelho, colocado num campo avançado que era a sua própria cidade, de maneira isolada, aonde Deus começa uma obra na vida desse homem. Ele era conhecido como endemoniado de Gadara, alguém que todos daquela cidade, ou daquela decápole de cidades, que eram 10 ao todo, ouviram de alguma maneira falar desse homem. Esse homem que todos tinham medo dele. Esse homem que tinha uma história aonde não se imaginava nunca que ele pudesse se libertar daquelas algemas na qual ele vivia. Mas quando Jesus entra na vida dele, você vê que é outra pessoa, e é mesmo. Porque o corpo é o mesmo, mas a regência é outra. Antes dominada por demônios, e agora cheia de Deus, cheio da presença de Jesus na vida dele. Isso mostra para mim e para você, que por maior e tão terrível que seja a sua história lá do teu passado, não importa mais. O que importa é a história do teu futuro. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, você nem consegue imaginar a história dele mais passada. Porque esse mesmo homem violento, esse mesmo homem endemoniado, esse mesmo homem que cadeia algum podia prendê-lo, ele está aos pés de Jesus, arrumado, cheiroso, conversando baixo, cordial, grato, pedindo a Jesus para ser missionário, pedindo a Jesus para pregar o Evangelho. Se alguém olhasse o ontem, o hoje, ia dizer, não é possível, deve ser outra pessoa. Mas era, porque a tua vida antes de Cristo, depois de Cristo, é completamente diferente. Essa é a obra de Cristo na vida de alguém, querido. É distinto, ele transforma com poder e autoridade. Dê uma salva de palmas à obra da salvação. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Mas quando o demônio sai daquele homem, a Bíblia diz que eles entraram em porcos. Esses porcos se precipitaram, afogaram. E é nessa história que eu quero falar sobre esse tema, porcos na sala. Antes de Jesus chegar em Gadara, Jesus havia atravessado o mar da Galileia. Atravessando o mar da Galileia, Jesus se depara com uma tempestade. O cenário aqui, anterior a esse, era uma tempestade no meio da natureza, era exatamente uma condição externa, e que Jesus ele mostra o poder dele sobre aquilo que acontece fora de você. Quando Jesus então ele chega lá em Gadara, você percebe que ele age em duas tempestades. Uma era uma tempestade externa e a outra uma tempestade interna. Jesus acalmou duas tempestades, uma representada por ventos e ondas, outra por violência e por vergonha. Você percebe aqui, querido, nesse entendimento, que quando Jesus ele atravessa o mar, ele encontra uma tempestade. Os discípulos estão desesperados, eles esperam ajuda, e Jesus dá uma ordem ao vento, dá uma ordem ao mar, imediatamente houve um cício, houve uma paz, o ambiente foi mudado.
A embarcação começou a navegar tranquila, porque a tempestade acabou. Jesus ali está mostrando para mim e para você que tudo aquilo que vem de fora para você, toda a tempestade que se apresenta fora de você, Ele tem poder para parar. A obra de Jesus não acontece só na tua alma, não acontece só dentro da tua mente, no teu espírito, nem apenas uma convicção, isso já é tremendo, mas Ele tem poder para paralisar situações da tua vida, tempestades que estão vindo contra você, tudo aquilo que externamente tem vindo contra você, Ele tem palavra de ordem, dizendo: acalma-te, cessa em nome de Jesus. Mas eu fico apaixonado, que quando eu olho o texto, eu percebo que o poder dele também, não é só na tempestade externa, Ele tem poder nas tempestades internas, Ele tem poder nas ações que estão dentro de nós. Eu quase coloquei esse tema, eu colocaria o tema A Tempestade, mas eu não coloquei porque eu queria realmente provocar em você, que você pensasse sobre o que são esses porcos na sala. Mas quando eu colocaria o tema tempestade, é porque eu começo a perceber que quando Jesus, Ele trata da tempestade, em Lucas 8:24, você percebe o seguinte: Ele dá uma ordem. Chegando-se a Ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos o quê? Perecendo. Eles estavam afundando. No caso, isso aí não é lá em Gadara ainda. Despertando-se Jesus, Ele faz o quê? Repreendeu. O que Jesus faz? Repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Aí Jesus atravessa, junto com os discípulos. Quando ele chega agora em Gadara, ele encontra um homem que é uma verdadeira tempestade. Você leu aqui. Uma pessoa que cadeia não prende. Um indivíduo endemoniado violento. Uma pessoa que vivia como animal. Uma tempestade interna absurda. Aí você vê lá em Lucas capítulo 8:29, que Jesus age de novo, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. O que Jesus fez? Ordenou. Ele fez o quê? Ele ordena. Então ele age com a tempestade externa, mandando ela parar. Ele repreende o demônio externo. Mas quando ele vê um homem endemoniado, onde ao redor dele não tinha tempestade, onde ao redor dele não havia nenhum problema, mas dentro dele havia uma guerra, havia uma angústia, havia uma violência. E Jesus então manda aqueles demônios acalmar. Ele tira aqueles demônios, Ele expulsa aqueles demônios. Esse mesmo Senhor, que tem poder, querido, para agir em coisas externas, Ele tem poder para agir dentro de você, nas tempestades que estão afligindo dentro de você. Quem está entendendo, dá um amém em nome de Jesus. Os dois fatos causam medo. No primeiro, lá em Lucas 8:25, quando Jesus acaba de acalmar a tempestade externa, diz a palavra que então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles possuídos de quê? De temor. Vem admiração, mas temor. Diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Jesus então, Ele havia acalmado a tempestade, e houve um medo quem estava com Ele, dizendo: que poder é esse? Que autoridade é essa? Quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, em Lucas 8:35, não é diferente. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam o homem, está falando agora daquele endemoniado que eu li. Acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Eles foram dominados de que sentimento? De temor, de medo. Da mesma maneira que os discípulos viram Jesus parando uma tempestade, interrompendo uma tempestade, eles são possuídos de medo. Da mesma maneira, você vê aquelas vizinhanças que conhecia a história do gadareno, assustado com quem era esse que tinha poder de enfrentar uma legião, porque Jesus enfrenta uma legião por causa de uma pessoa. Eu já lhe disse que isso me apaixona nele. Ele é capaz de enfrentar uma legião por causa de você. Legião são 6.000, contando como o exército romano. Ele está falando aqui de uma legião de demônios que ele enfrenta por causa de uma pessoa. O que você descobre aqui é que as pessoas querem um milagre, mas elas não estão preparadas para ele. Querem que Jesus acalme tempestades,
Espero que Jesus atue na sua vida, mas não estão prontas para ver a ação completa de Deus. Quando Ele faz, leva susto. Quando Ele faz, não acredita. Quando Ele faz, não sabe o que fazer. Eu quero falar sobre 3 coisas nessa história. Fale comigo, porcos na sala. A primeira delas é: a casa está ocupada. Vamos falar alto? A casa está ocupada. Põe a mão no peito assim. Fala comigo, a casa está ocupada. Mais uma vez, a casa está ocupada. Você precisa ter convicção disso, de que a tua vida, como templo do Espírito Santo de Deus, já está ocupada. Olha bem o texto de Mateus 12, versículo 43. Esse texto ele é uma resposta à história que a gente leu sobre esse gadareno. Quando os demônios, não sei se você prestou atenção, eles observam que Jesus chegou, eles pedem: nos permita entrar, nos deixa entrar, nos ordena entrar nos porcos. Eles pedem isso, porque Mateus 12, 43, olha o que diz aqui: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. O que eles fazem? Procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saiu. Olha bem, ele acha que o lugar que ele saiu é casa dele ainda. Só que ele tem que entender que essa casa já está ocupada. Essa casa não tem como ninguém entrar nela mais. Mas os demônios voltam. Eles acham ainda que encontrarão uma brecha, uma porta dos fundos abertas, um lugar, alguma coisa que ele possa ainda dominar, nem que seja a sala da tua casa. Mas você vai descobrir aqui o que você faz. E tendo voltado e encontrado vazia, varrida e ornamentada. Vamos lá? Vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo, olha bem, outros 7 espíritos. Como? Piores do que ele. Então, aquele demônio que saiu da pessoa, ele vai se fortalecendo e ele vai procurando outros demônios para poderem voltar para a casa que ele perdeu, o território que ele perdeu, para que ele possa habitar de onde ele saiu. Mas ele não vem como ele estava, ele vem com 7 demônios pior do que ele. Aí aqui a Bíblia diz o quê? Ele vem dessa maneira e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Quando eu digo para você ter essa certeza, declarar: a casa está ocupada, isso tem que ser convicto na sua vida. Porque o demônio que sai de uma pessoa, eles querem um lugar para morar. E a habitação, querido, de Satanás é o corpo das pessoas. Demônios podem ocupar inclusive animais. Você viu aqui na história os porcos ficaram endemoniados. Agora o fato é que eles não têm como agir na terra sem um corpo. Eles não têm. Então aqui você descobre que a ocupação aqui, o lugar que ele quer estar, é exatamente da onde ele saiu. Mas se ele não encontra guarida ali, ele vai procurar um lugar desocupado para que ele possa ali ocupar. Esse texto, querido, ele vislumbra, ele abre para a gente o entendimento desse mundo espiritual. O entendimento aqui, o sentimento que eu tenho é de que eles são inquietos. Eles ficam procurando o tempo todo, não só destruir uma vida, mas o próximo, o próximo, o próximo. O tema que eu coloquei, porcos na sala, é para você pensar um pouco, que você não pode, querido, se acostumar com o mau cheiro do pecado. Quando as pessoas começam a se acostumar com o pecado, elas começam a se acostumar com esse mau cheiro. Pois a pergunta aqui é muito básica. Como ele disse, esse tema é tema de um livro. Eu não estou pregando o livro, mas uma parte do livro sim. Onde o autor dizia: imagine você, agora então, final de ano, você resolveu dar uma limpeza na tua casa distinta. Você já limpa sempre, mas você resolveu dar uma faxina cômodo por cômodo. Você sabe que começou de manhã, meia-noite é cedo ainda, porque cada gaveta do teu armário,
Deus está até falando isso com você aí, né? Cada parte do seu guarda-roupa. E você dá uma limpeza, né? Você mantém as crianças embora de casa aquele dia para poder ninguém te atrapalhar. De repente, você por um acaso deixou a porta da sala aberta. Tem vizinhos que têm chiqueiro de porco lá, que criam porcos. E os porcos fugiram. Entraram dentro da sua sala. E entrou 1, 2, 3, 4, 5. Quando tu chega na sala, a tua sala está cheia de porco no teu tapete. Os porcos estão andando ali no seu sofá. Aí você quando chega, a pergunta é o seguinte. Você fala assim, queridinhos, me dê licença. Você bota a mão na cabeça de um assim, vai conduzindo. Por favor, saia da minha casa. É assim que você faz ou não? Não é. A pergunta desse livro ela é muito tremenda, porque na hora você não precisa fazer reunião familiar. Você não precisa perguntar para ninguém, gente, o que eu faço com esses porquinhos aqui? Eu queria saber a opinião da minha filha, do meu marido. Não. No mínimo é vassourada, é paulada. Você chuta, você vai tirar ele da tua sala. Não tem como um bicho daquele montar um chiqueiro dentro da tua sala. A sala está limpa. Agora você não vai perguntar para ninguém a opinião de ninguém. Vai ligar para o pastor dizendo assim, tem porco na minha sala, o que eu faço? Existem coisas que não precisa perguntar para ninguém, você já sabe o que fazer. Assim são demônios, querido, vindo contra a sua vida. Não tem como morar aí dentro de você. Essa casa já está cheia, o Espírito Santo já habita em você. E se por um acaso você alugou na madrugada para um demônio desse que entrou, no momento da tua história você permitiu que entrasse um demônio da pornografia, entrasse algum demônio de discórdia, entrasse algum demônio da traição, você sabe que não é o lugar dele, e você vai expulsá-lo da tua sala, da tua cozinha, da tua casa, no nome de Jesus. Tem um crente, dá um glória a Deus aí, meu amado. Pode dar uma salva de palmas, acompanha os outros aí. Olhe bem, então é muito simples você pensar nesse texto agora. Porcos na sala. Será que eu vou simplesmente negociar isso? Ah, mas ele só está na sala. Meu quarto está tudo em ordem, minha cozinha está em ordem, a minha vida está em ordem, está um mau cheiro, tem um chiqueiro na minha sala ali, mas estou me acostumando já com os porcos. Tem gente se acostumando com o pecado, tem gente se acostumando com a vida. E aqui, a atitude que você tem que tomar é como essa que você imaginou. Então a questão é o seguinte, não se acostume com o pecado. Não fique em paz enquanto sua vida está sendo destruída. A sua vida sendo destruída, você percebendo o caminho do abismo que você está entrando, e simplesmente já estou me acostumando com o mau cheiro, já estou me acostumando com esse ambiente. Mas não dá, não há possibilidade. Quando você confessou Jesus como Senhor da tua vida, você se tornou o templo do Espírito Santo. Essa casa já está ocupada. Põe a mão no peito de novo, essa casa já está ocupada. Então não tem como, não há lugar mais, não há lugar para demônios. Mas isso significa que só fazer essa oração resolve? Não, tem que tomar atitudes. Porque no meio da nossa trajetória, existem tempos, momentos da vida que pecamos. Graças a Deus, porque temos Cristo como Senhor da nossa vida, e através do sangue de Jesus nós somos perdoados. Mas o fato de você pecar, como que você tem que entender? As ovelhas podem cair na lama, mas só os porcos podem viver nela. Ovelha até pode cair na lama, mas só vive na lama é porco, querido. Tem ovelha que ainda está tentando viver na lama, não está conseguindo. Está percebendo, aliás, depois até demorando demais para perceber que ali não é seu habitat, que não é o chiqueiro que ela vai habitar. Mas isso não significa que ela não possa se sujar. Se sujou, se lave. Se sujou, volta para o aprisco. Mas sai do chiqueiro e volta para o lugar onde Deus fez que você nascesse. Quem está me entendendo, meu amado? Eu digo isso porque às vezes nós vemos pessoas que passam por momentos maus na vida delas. E simplesmente nós acreditamos que pelo fato dela ter se sujado, não tem volta. Às vezes a própria pessoa, ela sente como se ela decepcionou Deus. Ela diz, eu não mereço, eu vou sair da igreja, eu vou parar de... Eu não vou mais estar com Deus, porque
Ele contava comigo e eu pequei. Amado, se sujou, se lave e volta para o aprisco. Porque lá não é o teu lugar. A ovelha pode até cair na lama, mas quem vive na lama é porco. Você não nasceu para viver na lama. Você não nasceu para viver nesse mundo lá fora. Deus te resgatou para viver na presença dEle. Tem alguém recebendo isso, meu amado? Tem alguém que pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Porque esse é o entendimento. Em 1 João 3,9, dá para a gente entender isso melhor. Olha bem. Todo aquele que é nascido de Deus, o quê? Não vive na prática do pecado. 1 João 3,9. Vamos lá de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Então é interessante você perceber que o texto não está dizendo que quem é nascido de Deus não peca. Peraí. Quem é nascido de Deus nunca mais vai pecar. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo que esse indivíduo que tem a divina semente, aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Ele não vive repetindo o mesmo pecado. Ele pode ter se sujado, mas ele se levantou, mas ele não quer repetir o mesmo pecado, ele não vive na prática do pecado. Agora, como eu sei que eu sou nascido de Deus? Quando eu percebo na minha vida que por mais que eu tenha pecado em algo, mas eu não vivo repetindo o mesmo pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Por quê? Porque eu entendi que a divina semente habita em mim. Então por isso eu não posso viver na prática do pecado. O texto não está dizendo que você peque à vontade, não é isso. Mas o texto também não está dizendo que crente não peca. Ele só está dizendo que quem é nascido de Deus, ele se arrepende, ele se regenera, ele se suja, mas ele se limpa. Ele diz: Senhor, eu me arrependo, cubra-me com o sangue do Cordeiro. Então é importante você entender que só porque uma pessoa caiu no pecado, não quer dizer que ela tem que viver lá. Talvez alguém caiu em pecado, alguém se afastou da igreja, alguém esqueceu de tudo, dos compromissos com Deus, foi viver a sua vida. Ele mesmo diz: eu não mereço mais. Sim, você pode resgatar, restituir, voltar. Deus tem uma obra na tua vida. Mas a pergunta é: mas o que vão falar de mim? Vão falar alguma coisa? Vai falar nada. O que vão falar de mim? Vai falar alguma coisa, igreja? Nada. Até porque quem está falando está na lama, irmão. Quem está falando é porque a mente está na lama. Porque a obra do Evangelho é de restauração. A obra do Evangelho é de perdão. Então, meu amado, você está aqui por causa da misericórdia de Deus. E se alguém está do teu lado, é igual você também, é misericórdia de Deus. Então quando alguém volta, alguém se afastou de Deus, amado, quem é você para saber quem vai ser salvo? Quem não vai ser salvo? Pessoas às vezes vêm com essas perguntas para mim: apóstolo, quem faz isso vai ser salvo? Irmãos, eu leio a Bíblia, eu vou pregar o que está na Bíblia. Eu creio na graça de Deus, eu creio no arrependimento, eu creio na restituição, eu creio que Deus pode resgatar o perdido, e eu creio, amado, que eu e você somos frutos dessa graça, dessa misericórdia de Deus. Então quando alguém quer voltar, volta e diz: olha, eu estou aqui de volta, e Deus vai receber em nome de Jesus. Assim como a ovelha não pode viver no chiqueiro nem na lama, você também não vive na prática do pecado. Porque você não consegue, a tua natureza não é essa. Porque a salvação, ela capacita você a vencer essas batalhas contra a sua alma, contra a sua vida. A segunda coisa, o perigo da casa vazia. Vamos falar juntos? O perigo da casa vazia. Primeiro você descobriu que a casa está cheia, ou pelo menos deve estar. Ela tem que estar preenchida, tua alma tem que estar resolvida. Porque os demônios, eles quando saem de uma pessoa, eles ficam buscando lugares para se esconder, e uma alma desocupada, um lugar vazio, varrido, ornamentado, está ótimo para ele poder voltar. Então, amado, quando o demônio sai, a vida da pessoa fica melhor, sim ou não? Fica assim. Aí você pensa: apóstolo, mas essa mensagem não tem a ver comigo, eu nunca frequentei esses lugares, eu nunca fiz de um ritual,
Essa mensagem tem a ver comigo, porque eu nunca fiquei endemoniado. Amado, a triste notícia é que Efésios diz que por natureza eu e você somos filhos da ira. A questão não é se você teve bondade demais, se você é uma pessoa boa ou ruim. Todo aquele que ainda não confessou Jesus como seu Salvador da tua vida, a regência que está sobre ele é a ira. Porque o salário do pecado é a morte. Só há alguém que pode nos salvar da ira vindoura, é Jesus. É quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A Bíblia diz que você se torna nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que faz novas todas as coisas. Mas antes disso, não é questão de você estar possuído de um demônio. A questão é de que a presença que está regendo você não é a presença de Deus. Então, olhe bem, esse texto está dizendo que alguém confessa Jesus, quando você passa pelo encontro, você tem uma experiência com Deus, aquela pessoa, a vida fica melhor, só que ela continua vazia. Porque uma coisa é você dizer: Jesus, eu te recebo. Apóstolo, mas o Espírito Santo não vem? Sim, ele vem. Mas você precisa preencher a tua vida com propósitos, com a missão que Deus tem para você. Por que você recebe Jesus e logo a gente diz, e te apresenta um monte de oportunidades? Olha, vai no encontro, olha, faz a escola do conhecimento, olha, parte dos primeiros passos, vai lá na escola da Universidade da Vida, olha, faça a conferência, amém, igreja? Por quê? Porque se a casa está vazia, se ela não tem um senso de propósito, se você não está ocupado na sua vida, como diz, um dito popular, que a mente vazia se torna oficina do diabo, não é que aquele dito é bíblico, mas a base é. Porque está dizendo que se a mente está vazia, se você não tem um propósito na sua vida, você se torna o alvo claro, para que aquele demônio que saiu, ele venha 7 vezes pior, e ele vem agora para ocupar o lugar que ele perdeu, e ele chama de minha casa. Muita gente aceita Jesus, vive os benefícios da salvação, mas não se enche de Deus, não se enche do propósito de Deus. Essa mensagem, querido, ela não é só desafiadora, ela te faz despertar, ela é despertadora. Ela está mostrando para mim e para você que não adianta eu ficar numa igreja, frequentando uma igreja, porque o meu estado, a minha condição, mesmo que eu estou num ambiente bom, cercado de pessoas boas, eu preciso preencher os vazios dentro da minha vida. Essa casa tem que estar ocupada, e a tua mente não pode estar vazia. Quem está me entendendo, diga amém. Então não basta só limpar a casa, nós temos que preenchê-la através de quê? Da obra do Espírito Santo. Aí, quando eu disse para você sobre as ações que a igreja lhe dá, e inclusive, por ser a nossa semana agora, a conferência anual que nós fazemos. O que é essa conferência Sua Igreja? Uma oportunidade, querido, de trazer sentido à tua vida. Uma oportunidade de você se expor a uma atmosfera, não só intelectual, mas de você receber uma nova unção para o seu ministério, para a tua caminhada, um renovo, para que você possa ter próximos 12 meses, onde você vai perceber Deus trazendo um destino claro para você. Você não está na igreja apenas dizendo me abençoa, mas você está na igreja dizendo eu posso abençoar agora, porque eu sei a chamada que Deus tem para a minha vida. Então, amado, essa semana sou igreja. Fala para o teu irmão assim, não deixa a casa vazia. Fala para ele, não deixa a casa vazia. A conferência vai encher você de entendimento, de direção e acima de tudo de unção. Apocalipse 3:20 mostra para nós como Jesus, ele trabalha. É diferente da ação de demônios. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus só vem e entra onde ele é bem recebido. Jesus não arromba a porta de ninguém. Mas Satanás não. Satanás, querido, ele fica tentando achar uma brecha, um lugar
aonde ele possa entrar. E mesmo que você esteja já dentro de uma igreja, batizado, mas ele quer achar um momento que você vai alugar um espaço da tua sala. Se os porcos entrarem na sua sala limpa, você vai expulsar eles de lá. Se demônios estão entrando na tua mente, você faça o mesmo, querido. Não precisa perguntar opinião para ninguém. Não precisa tentar dizer, não, Senhor, haja aqui, mas essas coisas são minhas, são pessoais. Não. Então aqui, você descobre que, quando o Espírito Santo vem, você percebe isso. A pessoa aceita Jesus. Jesus, ele vem quando você convida-o, quando você faz a oração dizendo, Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor, como Salvador da minha vida. Naquele instante, meu amado, a Bíblia diz que o teu nome está sendo escrito no livro da vida. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, tem barulho, porque ele vem com vento impetuoso, ele vem com línguas de fogo, vem com um barulho forte. Quem foi no encontro com Deus, foi batizado no Espírito Santo lá, num culto, a presença de Deus veio sobre você, e veio mesmo com barulho. Mas quando o Espírito Santo sai de alguém, ele sai silenciosamente. A ponto de Sansão, quem mesmo? Ele nem perceber que o Espírito Santo não estava mais nele. Para quem se lembra da história, ele entrou numa briga, achando que ele estava forte como antes, mas o Senhor já não estava com ele mais. Porque o Espírito Santo, quando entra, ele vem fazendo barulho, mas quando sai, ele sai silenciosamente. Os demônios não. Os demônios vêm silenciosamente, tentando achar uma brecha, um espaço na sua alma, uma angústia, uma dúvida, uma crise, uma depressão. Não subestime, querido, porque ele vem 7 vezes pior do que quando ele saiu de você. E ele entra silenciosamente, mas quando ele sai fazendo barulho. Porque algumas pessoas só percebem a ação de demônios quando são libertos deles. Porque passou uma vida tomando decisões, passou uma vida tendo certas atitudes, que ele dizia, meu Deus, eu não me controlo. Tem hora que, aí falava, não, fulano surtou, não, ele endemoniou mesmo. Porque o indivíduo, ele toma certas atitudes que faliram a vida dele. Mas ele, graças a Deus, vem aqui no Projeto Vida. Graças a Deus, ele passa no encontro com Deus. Ele vem aqui nos celebrando a vida. Aí ele percebe que o pensamento dele muda. Ele fala, porque eu estou recebendo palavra. Sim, a palavra preenche. Fala comigo, a palavra preenche. Mas não é só isso não, querido. É porque os demônios foram embora. A opressão saiu. Você enxerga aquilo que você não enxergava antes. Teus olhos se abriram. Aí o que acontece? Os religiosos, os fariseus, eles tinham orgulho de que a casa deles estava limpa. A casa aqui não era exatamente fisicamente onde eles estavam morando, mas por ter uma vida correta diante da sociedade. Os fariseus, por serem religiosos, eles se consideravam as pessoas mais corretas. E a verdade é que eles continuavam vazios, eram cheios de religiosidade, mas com um vazio terrível por dentro. Cuidado, querido, para que você não se torne um religioso dentro de uma igreja. Uma pessoa que sabe a verdade do Evangelho e já acha que isso é o suficiente para poder proteger você. É necessário preencher esse vazio. É necessário se ocupar com a vontade de Deus. Porque quando os demônios voltarem, eles vão ver que a casa está cheia, que Deus já ocupa esse lugar. Amém, queridos? Então eu olho essa história e eu tiro essa frase: resolva nossos problemas, mas salve nossos porcos. É o sentimento que eu tenho quando leio lá em Lucas 8,35, que diz assim, olha, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. Esse texto aqui, irmãos, é quando o gadareno já estava liberto. O povo que viu a cena, eles vão ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, ficaram dominados de terror. Aí continua, olha o que acontece, que nesse ambiente, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Ali você descobre, querido, que a condição que eles estavam, e todo o povo da circunvizinhança, dos
gerazenos, rogou-lhe, olha o que eles pedem, que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Então Jesus, ele vai embora. Por quê? Porque o sentimento que a gente tem é o seguinte: todo mundo viu que o endemoniado, ou o ex-endemoniado, estava liberto. Todo mundo viu que o problema físico que estava ali naquela terra, naquele lugar, estava resolvido. Mas também todo mundo viu que Jesus agiu completo. Ele manda aqueles demônios que estavam sobre aquele homem para uma manada de porcos. Quanto aos porcos, em território de Israel, isso é uma coisa meio incomum. Por quê? Porque lá em Israel, inclusive quando você for lá comigo, você vai ter aquela vontade assim de comer um bacon pela manhã, mas não vai comer. Você vai ter vontade de comer um presunto, você não vai comer. Porque a verdade é que não entra lá nada que é derivado dos porcos. A lei ainda funciona. Apóstolo, quer dizer que eu não posso comer? Não é isso o caso. É porque ainda vivem debaixo dos parâmetros da lei. Para se criar porco em Israel, tem que colocar ele 1 metro, um pouco mais, acima do nível da terra. Alguns têm autorização. Aí eles colocam o porco no tablado, mas esse bicho nunca, nem o sangue dele pode tocar a terra santa. Então eles criam nesse padrão. Isso não é mais para nós, não faz sentido. Mas o fato, segundo a lei de Israel, eles mantêm essa descrição. Por que tinha porcos em Gadara? Porque Gadara era uma terra, um território que pertencia aos romanos. Mas havia influência judaica, mas ali criavam porcos. Então ali você percebe que era um símbolo de algo desprezível. O que você tem que entender aqui não é que você pode ou não pode comer carne de porco, não é isso que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar que quando os demônios disseram, nos mande para aquela manada, eles estão dizendo, nos mande para o mais desprezível. Nós queremos entrar num outro corpo de qualquer pessoa ou animal que estivesse sendo desprezível. Então eles pedem essa chance de poder ocupar esse ambiente. Por isso que quando os demônios saem, eles querem encontrar alguém desprezível, eles querem encontrar alguém rejeitado, eles querem encontrar alguém amargurado. Então esse é o estágio que vai se definhando. Então significa que queremos que o Senhor interfira, olha bem o que está acontecendo aqui, no nosso sofrimento, em nossas angústias, em nossos resultados, mas não queremos que Ele interfira em nossas escolhas. Deixa essa frase aí, pense comigo, querido. Eles queriam que Jesus resolvesse os problemas, mas que mantivesse os porcos. Só que 6.000 demônios, quantos mil? Que a palavra legião é usada no exército romano. O exército romano, quando ia para uma batalha, mandava uma legião, estava mandando 6.000 soldados. Quando o demônio se apresenta como uma legião, ele está dizendo, tem 6.000 demônios aqui dentro. Se uma pessoa com um demônio, você já deve ter visto que faz um estrago, 6.000 demônios numa só pessoa. Foi tirado dele e colocado em 2.000 porcos. Esses 2.000 porcos agora caem, precipício abaixo, morrem afogados. E ali você descobre o quê? Que esses porqueiros, que essas pessoas da vizinhança, eles queriam que Jesus resolvesse os seus problemas, mas não queria que Jesus interferisse na tua história, na sua caminhada, na sua vida. Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. A gente quer o quê? Queremos que o Senhor interfira no nosso sofrimento, o Senhor me ajuda, interfira nas nossas angústias, nos resultados ruins que tivemos, mas nós não queremos que Ele interfira em nossas escolhas. A gente quer, Jesus, me ajuda aqui na minha dor, me ajuda aqui nessa enfermidade, mas Senhor, quem escolhe o que vai fazer da vida sou eu, aí é comigo. O que eu vou fazer dos meus próximos dias sou eu, aí é comigo. Isso não é provável, querido. Quando Jesus interfere na sua vida, Ele interfere completamente. Quem está entendendo? Não adianta você querer que Ele haja numa área da sua história, mas não interfira nas escolhas que você tem. Ah, Deus, me abençoa aqui. Eu orei na hora da oferta ali, criei mesmo. Deus vai fazer uma obra na minha vida financeira. Mas quando eu escolho dar dízimo, eu que decido. Não, eu que decido se eu vou dar ou não vou dar. Amado, isso não existe. Ele interfere no seu sofrimento, mas Ele interfere também na sua trajetória. Nós queremos só a bênção, mas não queremos a aliança do compromisso que temos.
Então aqui esses porqueiros, porque eram os criadores de porcos, esse povo que vivia e para eles era o seu ganha-pão, eles disseram: a gente está feliz dele estar liberto, mas o Senhor acabou com o nosso ganha-pão. Mas uma coisa estava ligada à outra, e ali você descobre que não é diferente, querido, com muitos de nós, onde nós desejamos tanto que Deus olhe para nós, tanto que Deus interfira na nossa dor, tanto que quando os demônios tentam nos oprimir, o Senhor nos liberte, nos abençoe. Mas Deus, Ele quer interferir também na tua escolha, inclusive as escolhas que você faz, da sua trajetória em todos os níveis, o que você vai fazer com a tua vida. Entenda uma coisa, em terceiro lugar, não foram apenas para os porcos. Amado, eu acredito que aqueles demônios, eles não ficaram apenas nos porcos. Quando eu e você lemos o texto de Mateus 12, 43 a 45, eu já li agora há pouco, mas eu quero ler de novo com você naquela versão, a mensagem. Olha que interessante para você, assim, entender o princípio espiritual. Quando expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando o quê? Um oásis. Uma alma distraída. Olha o que ele procura. Uma alma distraída. Uma pessoa distraída, que a possa atormentar. Se não encontra nada, sabe o que ele fala consigo mesmo? Vou retornar para a minha antiga casa. Ele pensa, a minha antiga casa está lá ainda. Eu morei lá muito tempo. Eu oprimi aquela vida há muito tempo. Eu fiz aquela mulher, aquele homem, tomar decisões que acabou com a vida, com a família, com tudo dele. Então eu volto para a antiga casa. Quando retorna, ele encontra a pessoa limpa, porém o quê? Ela está limpa, porém está como? Vazia. Então quer dizer, não adianta só estar limpo, você tem que estar cheio. Você tem que ter um senso de propósito na vida. Você precisa estar envolvido na causa do reino. A palavra te preenche. A missão que Deus lhe deu, lhe preenche. Então, porém, vazia. Então o Espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores. Aí vem todos e faz o quê? Se instalam, irmão, ali. Você olha para a pessoa, você fala, tem demônio aí. Por quê? Porque não é só porque ela está ali mudando de voz, quando a pessoa fica endemoniada. São as atitudes que ela começa a tomar. Você de repente olha e fala, gente, quem é essa pessoa? Quem que é esse indivíduo? O que está acontecendo com meu filho? O que está acontecendo com a minha esposa? O que está acontecendo com esse irmãozinho que estava na célula firme até semana passada? Não, ele surtou. Irmão, tem outro nome, endemoniou. Os demônios vieram arrumar uma brecha. Às vezes a pessoa está passando um problema emocional, e ao invés de procurar Jesus, procurar a igreja, procurar um pastor, vai procurar um amigo do passado. Aí é onde ele começa a abrir brechas na vida dele. Ele pensa, não, eu nunca vou voltar lá, eu nunca volto para a lama. Esse é o projeto. Mas alguém volta? Lógico que volta. Tem muita ovelha cheia de lama, querido, só que não consegue viver. Quem mora na lama é porco. Ovelha na lama não tem vida, se lava e volta para a vida de Deus. Essa é a obra do Senhor. Aí olha, ele volta com outros piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é como, igreja? É pior do que antes. Então olha bem, no 8:37 de Lucas, diz que todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Você acha que o demônio ficou só no porco? Ou será que esse demônio pegou esse povo também? Porque, gente, Jesus entrou lá para abençoar. O endemoniado não queria nada com Jesus, mas quando foi liberto, a Bíblia diz que ele se assenta aos pés de Jesus. Ele quer ser missionário, ele tem gratidão, ele está vestido. Eu penso que a cena deve ser muito diferente. Quem olhou para aquele homem morando com um defunto, agora aquele homem vestido, deve estar cheiroso, tomou banho, né? Falando baixo, ele gritava muito, sem nenhuma corrente prendendo ele, pedindo para Jesus para pregar o evangelho. O pessoal olhou aquilo e falou, o que está acontecendo aqui? Só que aquele pessoal,
eles começam a rejeitar Jesus. Eles começam a pedir para que Jesus pudesse sair. Por quê? Porque a presença de Jesus incomodou os demônios, e quando aqueles demônios entram no porco, os porcos morrem. Agora, para onde esses demônios que saem dos porcos vão estar? Teologicamente, alguns chegam a dizer lá atrás, não, aquele demônio morreu também. Não, não dá. Eles foram ocupar um outro espaço. E agora vem uma nação, vem uma cidade, uma vizinhança endemoniada, dizendo, Jesus, vai embora. E diz a Bíblia, irmão, Jesus entrou no barco e foi para o outro lado. Porque Jesus fica onde ele é celebrado, onde ele é adorado, onde ele é esperado. Amém, igreja? Onde ele é revelado. Se o povo não queria Jesus, ele foi embora. Só que ali a verdade é que aquele demônio, ele toma a vida daquelas pessoas. Então você percebe que em Mateus diz que os demônios, ao serem expulsos, eles procuram um lugar, uma pessoa distraída, eles procuram um lugar vazio, alguém descomprometido. Amado, mas a casa aí já está cheia, sim ou não, meu amado? A casa já está cheia, já está preenchida. Apóstolo, eu não encontro um senso de direção, não encontro um senso de propósito. Eu estou aqui na igreja, mas eu não me acho, eu não sei o que fazer. Irmão, fala para o teu irmão assim, sou igreja, meu irmão. Fala para ele, é só você vir na conferência. A conferência é para isso, não só para isso, é para renovar aqueles que também já estão envolvidos. Você imagina que quando Jesus ouve aquelas pessoas expulsando ele expulsa o demônio de um homem, e agora a vizinhança expulsa Jesus do lugar. Jesus, tudo bem, eu não vou ficar aqui. Mas a Bíblia diz que quando o espírito maligno é expulso, ou ele sai de uma pessoa, ele procura lugares áridos, ou um oásis também, pessoas que estão vazias. Só que Lucas, aliás, Mateus fala o seguinte, fala vazia, varrida e ornamentada. É assim que fala Mateus. Vamos juntos? Vazia, varrida e ornamentada. Agora, como que pode vazio e ornamentado? Isso aí para mim é o que chama muita atenção. Vazio e ornamentado. Como que um lugar está vazio, está varrido, pronto, está limpo. Agora tem ornamentos, enfeite, tem fachada, será? O que tem? Quando a gente lê não faz muito sentido. Algo vazio, mas ao mesmo tempo tem lá ornamentos. Mas só você pensar um pouquinho, você vai perceber que isso tem a ver com muita gente, querido, que vive uma vida de fachada, completamente vazio, mas por fora parece que está tudo bem. Se tem um lugar que você tem que ser honesto, querido, todo lugar que você tem que ser, mas se tem um lugar que você tem que ser honesto com as suas batalhas, é quando você chega aqui nesse lugar. Você não precisa de fachada na tua vida, você não precisa de ornamentos para poder mostrar que as coisas estão bem. Você precisa entender que quando o demônio vê uma casa, uma pessoa vazia, varrida por dentro e com ornamentos, ele diz, essa casa está pronta para eu entrar. Algum tempo atrás, já faz alguns anos, eu estava pregando aqui embaixo no Rio, e um pastor chegou para mim e falou assim, apóstolo, eu queria tanto que o senhor conhecesse a igreja, ou fosse lá na igreja, porque eu fiz um envelopamento da igreja. Eu nunca tinha ouvido até aquela época esse termo usado para estruturas. Alguém dizendo que envelopou um galpão, né? Eu envelopei um galpão. Vamos lá que eu vou te mostrar que você vai querer envelopar o Projeto Vida também. Eu falei, não, eu estou feliz, estou satisfeito já com o que está lá. Mas vamos lá, eu falei, então tá bom, fui lá. Aí quando eu chego, né, naquela cidade, quando eu chego naquele bairro, quando eu entro naquela rua, eu vejo, até porque, por ser um lugar muito humilde, muito simples, muito pobre, e a igreja envelopada, estava linda, iluminada. Eles tinham criado uma fachada nela, toda em volta, principalmente na frente da igreja, na entrada da igreja, que se tornou algo suntuoso. Eu falei, uau, parabéns, meu irmão, envelopou mesmo, está tudo lindo. O fato é que eu já estava lá mesmo, eu entrei na igreja. Quando eu entrei, eu fui ficando deprimido, porque parede torta, banheiro quebrado, o palco cheio de rachadura, cadeira de cada cor, um som que eu nem te digo que ruim que estava. Eu falei, irmão, mas como é que você fez?
Quer dizer que você envelopou lá fora e aqui dentro está esse negócio? Ele falou, não, é porque lá chama atenção. Eu lembrei do inferno, irmão. Não, a única coisa que eu lembrei dentro daquela igreja foi do inferno. Porque eu pensei o seguinte, tem uma fachada que chama atenção, depois que tu entra o negócio é horrível. Agora, eu falei, irmão, não é assim que funciona. Mas ele já tinha feito, né? Ele estava empolgado com o empreendimento dele. E eu fui um pouco honesto com ele, não muito para não machucá-lo. Mas eu falei, irmão, não tem lógica. As pessoas têm que ter o efeito ao contrário. Elas têm que ver algo fora que não diz muito. Assim era o tabernáculo. O tabernáculo tinha 5 cortinas. Quem olhava o tabernáculo de fora, o último era de um texugo, um animal marinho, que ficava cinzento. Quem olhava o tabernáculo era feio. Tem um protótipo do tabernáculo, lá em Eilat, na divisa do Egito. Eu fui lá. E é interessante porque essa é a visão mesmo. Quando tu entra no tabernáculo, é dourado. Lá não tem ouro porque é protótipo, mas na época era ouro. Então a pessoa levava um susto, que ela dizia o seguinte, fora não está lindo não, mas dentro é um espetáculo. O irmão fez ao contrário. Amado, você não precisa de envelopar a tua vida não. Você não precisa de botar uma fachada na tua vida não. Porque vazio com ornamento é um caminho certo para o diabo entrar. Porque ele adora a fachada. Ele adora gente que vive de aparência. Ele adora gente, querido, que quer passar uma coisa que não é verdade. Você não precisa viver assim. Porque fachada não expele demônios. O que interrompe a ação de demônio é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro na tua vida que interrompe a ação de demônios. Então eu trago você esse entendimento que a casa estava varrida, ela estava vazia, mas estava ornamentada. Quando alguém olha e diz, uau, deve ser lindo, mas quando entra, não tem sentido. Como pode? Lá fora está parecendo algo tão suntuoso, mas quando entra uma decepção. Com você é o contrário, querido. Quando alguém se assenta com você, fala, meu Deus, que coisa, que ouro que essa pessoa tem. Eu conversei com fulano e vi como ele tem algo para passar. A verdade de Deus, querido, é que quando o demônio via, ele vê uma casa assim, ele logo entra. Lá no Antigo Egito, na noite da Páscoa, quando veio a praga, e veio entrando na casa até do próprio faraó, ele não olhou fachada, porque a praga que veio para matar, não importava se a casa era bonita, nem o palácio do faraó respeitou, entrou e matou o primogênito, mas quando olhou o sangue do cordeiro, colocado na porta dos israelitas, essa praga não entrou, meu amado, porque fachada não protege você, o que protege você é o sangue do cordeiro, é a presença de Deus na tua vida, o que protege você é a casa cheia da presença do Espírito Santo. É envolvido numa obra que Deus te chamou. Mas apóstolo, crente, mas eu sou crente, eu vou ficar endemoniado. Amado, não é a questão. A questão é que você pode ter um cômodo da tua casa, uma sala que está cheia de porcos. E hoje Deus está dizendo, expulsa esses demônios da tua vida. Por quê? Porque quando você não ocupa o espaço com o propósito de Deus, com a presença de Deus, naturalmente os demônios vêm para oprimir você. Por isso essa mensagem hoje é de libertação. Por isso essa mensagem hoje, querida, ela vem para te dar a oportunidade, uma vez por todas, identificar aquilo que está acorrentando você. A Bíblia conta a história do Gadareno, um homem que não tinha vida, mas quando Jesus entrou na história dele, a história dele foi completamente mudada. Assim foi o que aconteceu comigo e você. Mas hoje, o Senhor está dizendo, se tem espaços vazios, se você está ornamentando para tentar esconder o vazio que está lá dentro, abre essa fachada, deixa Jesus preencher, meu amado, deixa Ele curar, deixa Ele libertar você, deixa Ele fazer a obra completa, porque quando esses demônios tentarem voltar, eles vão dar de cara com a porta, porque o sangue do Cordeiro está lá marcando a tua vida, marcando a tua história.